ler esse texto aqui, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, sentadinho ali. Tá bom? Amém? Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, Lamentações, capítulo 3. Vamos lá nas Lamentações do profeta Jeremias e ler o capítulo 3, que é o capítulo bem conhecido. A partir do versículo 1 diz assim Jeremias: Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou com fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Pai querido, nós oramos, louvamos ao teu nome por poder estar na tua casa e oramos a ti. Pedimos que o Senhor abra a porta da tua palavra, abençoe de uma forma especial para louvor e glória do teu nome. Manifesta, Deus, a tua graça e opera em nosso meio, Senhor. Traga à luz o entendimento de cada um da tua palavra e abençoa de uma forma gloriosa, Pai, no nome de Jesus. Nós pedimos a ti e te glorificamos. Amém. Podem sentar. No versículo 8, Jeremias diz assim: ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Está numa linguagem bem atualizada, né? É muito fácil de entender o que Jeremias está querendo dizer. Ainda quando eu clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ou em algumas versões, rejeita a minha oração. Vamos ilustrar isso para você entender melhor. Imagine a oração de Jeremias chegando diante de Deus e Deus exclui ou rejeita. E ele diz: ainda que eu clamo e grito, o Senhor rejeita a minha oração. O Senhor exclui a minha oração. Por que o profeta Jeremias estava, que é conhecido como o profeta das lágrimas? Você está comigo? Diga amém. O profeta das lágrimas é o profeta Jeremias. O homem que escreveu o livro das Lamentações. Por que ele está ansioso, clamando, gritando, orando, para que Deus o escutasse, e Deus não queria escutá-lo? Qual era a situação que Jeremias estava vivendo? Qual era o contexto histórico que Jeremias estava vivendo? Qual era o contexto imediato que Jeremias estava vivendo? Qual era o contexto paralelo que Jeremias estava vivendo? O profeta Jeremias, ele pregou por cerca de 30 anos, anunciando o cativeiro em Babilônia. E o profeta Jeremias, ele foi o único profeta que anunciou ao povo que o povo seria entregue ao cativeiro, e ele ainda anunciou quanto tempo o povo levaria no cativeiro: 70 anos. Jeremias advertiu o povo por cerca de 30 anos, de 25 a 30 anos, pregando
anunciando ao povo e dizendo que se eles não se arrependessem, eles iriam para um cativeiro em Babilônia, que levaria 70 anos aquele cativeiro. Escute uma coisa, 70 anos era o cativeiro anunciado pelo profeta Jeremias, que chorou muito nas ruas de Jerusalém, clamando, convocando o povo para o arrependimento, porque o juízo de Deus, ele estava vindo de uma forma impetuosa, e o povo iria para o cativeiro por cerca de 70 anos. Jeremias anunciou isso por cerca de entre 25 a 30 anos. Agora imagine você pregar isso por cerca de 25 a 30 anos, você chorar muito, e ninguém te dá ouvidos aos conselhos que você está dando. Será que você já teve experiência de viver algo assim? Jeremias, quase 30 anos, ele anunciou, ele pregou, ele advertiu, ele falou, ele aconselhou o povo, mas ninguém queria escutar o profeta Jeremias. Cada um queria viver para si, fazer conforme o que pensavam, o que achavam em seus corações. Só que o dia do Senhor iria chegar. O dia do cativeiro iria chegar. E os caldeus eram os babilônicos. O exército dos caldeus, dos babilônicos, veio contra Jerusalém. Cercou a cidade. Muitos profetas, falsos profetas, centenas deles, começaram a dizer para o povo: Deus nos dará vitória. E o exército estava do lado de fora, acampado. Ninguém entrava e ninguém saía. E os falsos profetas dentro da cidade anunciavam, dizendo: Deus nos dará vitória. Sabe aqueles profetas de vitória? É só vitória, é só vitória, é só vitória. Estava acontecendo o culto lá dentro de Jerusalém de só vitória, só vitória. E Jeremias insistia, chorando e clamando e pedindo ao povo: olha, Deus vai entregar vocês ao cativeiro, porque vocês não se arrependem dos pecados e vocês não aceitam os conselhos do Senhor. O exército dos babilônicos começaram a colocar fogo nos muros, nas muralhas de Jerusalém. E eles usavam a técnica do fogo e água. Eles faziam uma fogueira no pé da muralha. Quando a parede estava muito quente, eles jogavam água e aquilo ia trincando, eles iam escavando e colocando água e fogo até que eles derrubaram a muralha num cerco. Ficaram cercados ali por mais de 2 anos, acampados e colocando fogo, jogando água e minando aquela cidade. E as pessoas que estavam dentro daquela cidade começaram a viver um desespero, porque não tinha para onde sair. Porque se eles saíssem da cidade, os soldados babilônicos estavam do lado de fora, ia matando um por um que tentavam fugir daquele lugar. E toda ajuda que vinha de fora também era interrompida, porque os soldados estavam acampados do lado de fora do muro, não tinha como entrar e não tinha como sair da cidade. E o profeta Jeremias estava dentro da cidade, no meio do povo, chorando e clamando a Deus por misericórdia. Até que os babilônicos entraram na cidade, destruíram a cidade, mataram homens, mulheres, crianças, idosos, todos eles mataram a grande maioria dos judeus. Exterminaram todos eles ao fio da espada. Esfolaram todos eles. Os mais importantes eles mataram, degolaram. E aqueles mais pobres, miseráveis, eles deixaram lá em Jerusalém, e Jeremias ficou no meio desses. Jeremias estava no meio dos pobres, dos miseráveis, que foram abandonados lá, que deixaram lá porque não dava lucro levá-los para a Babilônia, cerca de 800 quilômetros de Jerusalém até a Babilônia. Então eles foram deixados lá, os pobres, e Jeremias estava no meio deles.
Então nós encontramos Jeremias dizendo assim no versículo 1: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. O Senhor me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Devera fez virar e revirar a sua mão contra mim todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e de trabalho, de amargura e de trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito tempo. Olha isso. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito tempo. Está todo mundo fedendo aqui, está tudo em estado de decomposição. E aonde estava Jeremias? Ali, no meio deles. Naquele milhares de pessoas mortas em estados de decomposição. E o profeta Jeremias está ali no meio daquele caos, clamando a Deus, orando ao Senhor. E Deus, dizendo ele, não estava ouvindo a sua oração. Cercou-me com uma sebe e não posso sair, agravou os meus grilhões. Não havia recurso, não tinha como sair, não tinha como fugir daquela situação. Ainda clama um grito e ele exclui, rejeita a minha oração. Jeremias começa dizendo assim: eu sou testemunha ocular do que aconteceu em Jerusalém. Eu sou o homem que viu a aflição de Jerusalém. Ele viu os caldeus entrarem na cidade e destruir toda a cidade, todos os seus moradores, e levar cativos, presos, amarrados, acorrentados, todos aqueles que eles puderam levar. Eu vi tudo isso, Jeremias está dizendo. Glória a Deus. Preste atenção aqui. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 1, Jeremias começa dizendo assim, descrevendo como está sentada solitária aquela cidade. Antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, as suas lágrimas se correm pelas faces, não tem quem a console entre todos os seus amantes, todos os seus amigos se houveram elevosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da sua aflição, e por causa da grande servidão, ela habita entre os gentios, não acha descanso, todos os seus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. Como está assentada e solitária aquela cidade, antes tão populosa. É interessante que Jeremias ele descreve um cenário que eu quero fazer você pensar nesta noite. Jeremias descreve a cidade depois que foi devastada pelo exército de Babilônia. Jeremias descreve Jerusalém como uma mulher, uma viúva, sentada sozinha, desprovida de absolutamente tudo, no meio dos escombros, chorando, olhando para o céu e dizendo: Deus, o Senhor nos abandonou aqui. Jeremias descreve Jerusalém como alguém que está pedindo a Deus uma nova chance. Jeremias descreve, nós observamos no texto, o povo pedindo a Deus novamente uma chance. Mas Deus não iria dar uma nova chance. A chance só viria dali 70 anos. Diga comigo, 70 anos.
Eu quero que você faça uma reflexão neste dia, hoje. Hoje é dia 18 de julho de 2024. Eu quero que você faça uma reflexão hoje. Porque o que nós temos hoje, o que eu tenho hoje, o que você tem hoje, você é grato ao Senhor? Porque tem pessoas que não têm o que você tem e o que eu tenho. E muitas dessas pessoas, elas conseguem expressar uma gratidão a Deus. E tem agradado o coração do Todo-Poderoso com as suas atitudes. O povo de Judá se assenta pedindo uma segunda chance. E Deus não deu uma segunda chance para eles, a não ser 70 anos depois. Eu quero que você entenda que a chance que você está tendo hoje é uma chance que Deus deu para você, e é preciso que você medite se você tem agradado ao Eterno com a chance que Ele deu para você, com a vida que você tem. Porque, repito, muitas pessoas não têm o que você tem, e você tem porque o Senhor te deu. O profeta Jeremias, ele traz o contexto como sendo uma testemunha ocular de uma cidade inteira que agora estava clamando a Deus e pedindo ao Senhor que novamente lhes concedesse uma nova chance, que eles iriam fazer tudo certinho. Quantas vezes nós nos comportamos assim, né? Quantas pessoas que levantam pela manhã dizendo: Senhor, eu farei tudo corretamente a partir de agora. Mas passam-se os dias e as pessoas esquecem e voltam a praticar as mesmas coisas que desagradam ao Senhor. E assim que Judá estava caminhando, e Jeremias, durante cerca de quase 30 anos, estava anunciando para eles, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, porque se não se arrepender, a chance vai acabar. E chegou o dia que a chance acabou. E chegou o dia que Deus agora não era mais aquele pai de amor que abraça, que acolhe, que coloca no colo, que faz nanã, né? Que começa a ninar. Não, agora Deus é aquele tirano que entrega mulheres, crianças, idosos, pessoas, e não importa a divisa, nas mãos dos inimigos, para que os inimigos destruíssem cada um deles, tirasse-lhes a vida, e restou ali milhares de cadáveres expostos, que ninguém enterrou ninguém. Foram as aves que vieram comer aqueles corpos ali. E Jeremias estava ali no meio daquele inferno, ele diz, vivendo aquela angústia, aquelas aflições. Só que ele chorava porque ele tentou avisar e o povo pagou para ver. Olhe para mim aqui. Tem muitas pessoas que estão pagando para ver determinadas coisas acontecerem. Porque Deus, Ele nos avisa antes que as coisas aconteçam. Quantos estão comigo? Diga amém. Você está entendendo? Deus sempre se importou, e isso é algo particular de Deus, de nos avisar, nos alertar com relação a determinadas coisas. Mas o que é que muitos fazem? Pagam caro para ver. O camarada não quer pagar o preço, mas na hora de pagar o preço pela consequência, todo mundo vai poder pagar. Escute aqui para mim. Judá não queria pagar um preço de servir a Deus, amém? Mas agora eles tinham que pagar o preço por não terem servido a Deus. Eles poderiam pagar o preço de obedecer à voz de Deus? Sim, e tiveram muito tempo para isso. Além do profeta Jeremias, teve outros profetas contemporâneos que profetizaram junto com Jeremias.
Sofonias, Amós, Ezequiel, homens que Deus usou para poder profetizar ao povo. Mas eles não ouviram a voz de Deus. E agora, o profeta traz um cenário em que o povo está olhando para o céu e dizendo assim: Deus, me dá uma segunda chance, Senhor. Tem muitas pessoas neste momento na cadeia, olhando para o céu e dizendo: Deus, me dá uma segunda chance. Tem muitas pessoas neste momento no leito de um hospital, dizendo: Deus, me dá uma segunda chance. Existem milhares e milhares de pessoas que neste momento estão clamando aos céus, pedindo uma segunda chance. E olhe para mim aqui. Cada um de nós somos testemunha ocular da nossa própria história. Você e eu sabemos o quanto estamos sendo responsáveis ou irresponsáveis com a nossa história perante Deus. Porque eu e você temos uma história. E se eu não jejuar, e se eu não orar, a minha história pode se tornar uma vergonha. Você está me ouvindo? Diga amém. Porque Jerusalém deixou de orar, porque Jerusalém deixou de buscar, porque Jerusalém deixou de ouvir a voz do Todo-Poderoso para ouvir a voz dos falsos profetas que estavam no meio deles, pregando, anunciando no meio deles. Eles pagaram um alto preço, porque não era mais a voz de Deus falando com eles. E a maioria das pessoas confundem o que é a voz de Deus. Tem muitas pessoas confundindo o que é a voz de Deus. O camarada está indo erroneamente, ou a camarada está indo erroneamente. E Deus usa alguém para falar, para alertar, e isso é fato, Deus sempre fará isso. Ele não vai deixar algo acontecer contigo, ou comigo, ou conosco, sem que antes nos revele que algo vai acontecer. Sabe aquela percepção que nós temos pelo Espírito de Deus, de olhar assim e dizer: vai dar ruim esse negócio aí, vai dar ruim. E é verdade esse negócio, vai dar ruim mesmo. Mas tem aquela voz do falso profeta, a voz do influenciador, a voz daquele alguém, daquela pessoa que vai dar um incentivo. Não, irmão, que é isso, está tudo certo. Jerusalém escutou essas vozes por quase 30 anos. Só que, como diz o próprio texto, num dia em que Deus se revoltou contra eles e entregou a eles todos nas mãos dos inimigos, cadê os falsos profetas? Cadê eles? Ei, olha para mim aqui. É você e Deus. Deus e você. E ninguém escapa da mão de Deus. Quando chega um momento que é você e Deus, não dá para você chamar o seu amigo para brigar junto com você. Não dá. É Deus e você tratando com você. Você e Deus. E aqui era o Todo-Poderoso contra Judá, contra Jerusalém, contra o seu próprio povo, que ele tentou alertar por quase 30 anos, e ninguém deu ouvidos. E agora chegou o momento, e nós encontramos o profeta no meio daqueles escombros. No versículo 6, ele diz assim: assentou-me, do capítulo 3, assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito tempo. No versículo 20 ele diz assim: a minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe o que ele está dizendo aqui do versículo 20 ao 22? Jamais eu vou me revoltar contra Deus, porque Ele me avisou. Eu não tenho nenhum motivo para me revoltar contra o Senhor, porque Ele me avisou. Uma coisa eu preciso fazer e guardar no meu coração, que as misericórdias do Eterno não têm fim. Então, nisso eu irei esperar.
passe o tempo que for conforme a vontade do Eterno. Você está entendendo? Diga amém. Sabe o que é que Jeremias está dizendo? Deus, faça a tua vontade, conforme a tua vontade, quanto tempo necessite passar, seja quanto tempo for de cativeiro, a vontade é tua, mas a minha esperança vai permanecer no Senhor. Eu não vou abrir mão disso. Eu não abrirei mão da minha esperança no Senhor, mas a prova vai ter que passar. O versículo 28, Jeremias escreve dizendo assim no capítulo 3: assentem-se solitário e fiquem em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. O que Jeremias está querendo dizer? Jeremias está querendo dizer assim: meu irmão, o que você tem a dizer contra Deus no meio dessa situação? Faz silêncio, fica quieto, porque qualquer coisa que você falar é juízo contra você mesmo. Porque Deus não erra endereço, não erra tempo. Deus é Deus. Ele sempre vem com a solução, com a fórmula. Ele vem no dia certo, na hora certa, no momento certo, do jeito certo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, ficai em silêncio, passa pela prova e guarda a sua fé. É isso que Jeremias está dizendo ao povo. Você está me ouvindo? Diga amém. Resta alguma coisa? Não. Ninguém consegue livrar alguém da mão de Deus. Quem aí que consegue livrar alguém da mão de Deus? Não dá. Algumas vezes eu já cheguei a dobrar o joelho para orar por alguém e Deus falar para mim assim: não adianta orar, não pega essa prova. E eu: tá bom, Senhor, pego na tua mão. Jeremias diz assim: olha, ainda que eu chorei, roguei, gritei, Deus anulou as minhas orações. Não adianta, querido. Quando Deus entrou, não adianta, porque ninguém livra ninguém da mão de Deus. Se Deus entrou para corrigir, ninguém vai livrar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. Se você entrar, você vai entrar numa prova junto. Foi o que aconteceu com Jeremias. Ele chorou, gritou, gemeu, pediu, orou, nada acontecia. E o que aconteceu? Ele ficou lá no meio, viu tudo, observou tudo, passou por tudo, sobreviveu, tudo aquilo, para escrever como um testemunho ocular de todas as misérias e destruição que os seus olhos viram. E depois ele começa a trazer esperança para o povo, dizendo assim: olha, senta, cala a boca, fica em silêncio e aguarda o tempo de Deus passar. Eu não tenho o que fazer. O que resta fazer é aguardar o tempo do Senhor passar. Mas aguarde em silêncio o tempo do Senhor passar, entendendo que as misericórdias do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. No versículo 29 ele diz: ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Jeremias está falando para aquele povo. Qual é a segurança que ele está dando? Nenhuma. Põe a sua boca no pó, talvez, observe uma expressão humana, talvez ainda haja esperança. Jeremias está dizendo: quem sabe Deus resolve por um milagre salvar aí algum de vocês? Aí é questão dele. E de fato, muitos sobreviveram ao cativeiro, mas foram morar em Babilônia como escravos. Perderam tudo que tinha. Perderam tudo o que tinha. Quem era doutor não era mais doutor. Quem era empresário não era mais empresário. Quem era dono e proprietário não era mais dono e proprietário. Eram escravos em Babilônia. Escravos em Babilônia. Seria melhor morrer. Concorda comigo ou não? Porque agora, escravos em Babilônia, 70 anos, queridos, morreram milhares.
Jeremias diz assim: olha, é melhor ficar em silêncio, com a boca no pó, e deixar o tempo de Deus passar, porque ninguém, dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Não é assim que a palavra de Deus diz? Fique de pé, por favor. Eu quero que você olhe para você mesmo diante desta palavra que é tão poderosa e faça uma reflexão no tempo e na oportunidade que Deus está te dando hoje. Deus tem dado para você privilégios que muitos queriam ter e não têm. Eu quero que você faça uma visita no hospital hoje ainda. Para que você possa refletir nas oportunidades que você está tendo. O ser humano precisa disso. O ser humano precisa de vez em quando ir num lar dos velhinhos, numa casa de idosos, que cuida de idosos, para você se deparar com a idade, com enfermidade, para você se deparar com os limites da humanidade, para você se deparar com algo humano, para você agradecer a Deus pelas oportunidades que o Senhor tem dado a você e você não consegue enxergar. Às vezes nós precisamos caminhar e fazer uma visita a esses lugares. Você para e é um choque de realidade. Você ir na cadeia, visitar as pessoas que estão lá presos, e tem presos que pegam 20, 30 anos de prisão, 15, 20, 30 anos de prisão. O cara está ali, a vida dele é ali, naquele espaço pequeno, de compartilhado por muitas pessoas, e ele está ali, ele não pode sair dali. Às vezes é importante você ir fazer uma visita assim, para você olhar para a sua vida e agradecer ao Eterno pela vida que você tem, pelo colchão que você tem para dormir, pelo edredom que você tem para te esquentar e você dormir, porque se nós não tivermos um choque de realidade, a gente não consegue agradecer, glorificar o Eterno pelo que nós estamos recebendo de Deus. Sabe quando você deita na sua cama macia, fofinha, com seu edredom quentinho? Tem pessoas que estão no albergue, tem pessoas que estão numa cela que não tem nenhum privilégio desse que você tem. Então, às vezes, nós precisamos de um choque de realidade. E o que é que Jeremias está fazendo aqui, amados? Dando um choque de realidade, dizendo: eu vi, eu sou testemunha ocular da ira de Deus sobre o povo que desobedeceu a sua voz. Eu sou testemunha ocular. Eu estou falando de causa que eu vi, que eu vivi, que eu senti na pele, os meus ossos se enrijeceram, eu sentia dores dia e noite, era um pavor diante dos meus olhos. Será possível que para a gente agradecer a Deus, precisamos viver algumas coisas? Salomão escreveu dizendo assim: olha, o avisado vê o mal e foge. Mas o tolo, ele passa e sofre a consequência, para que ele aprenda, porque ele é tolo, porque ele não consegue aprender de uma forma diferente. Tem pessoas que não conseguem aprender vendo as misérias dos outros, ainda que o mundo é uma porta escancarada, que dá para você olhar e observar as mazelas e as misérias. Mas tem pessoas que isso não é suficiente. O cara tem que viver na pele para que ele possa acreditar. Será que é? Sabe aquele raciocínio ateu? Será que é? Deus estava usando o profeta Jeremias quase 30 anos. Será que é?
Um homem de Deus, chamado e vocacionado por Deus. Será que é mesmo? Será que é Deus que está usando esse profeta? Como assim? O outro profeta lá fala o contrário. E por que ficou dividido? Porque você não tem sensibilidade com Deus. Porque se nós tivermos uma comunhão com Deus, se você é um homem de oração, uma mulher de oração e de jejum, que o crente não pode perder isso, jamais perder isso. Jejum e oração é algo que precisa fazer parte do meu DNA espiritual. Num dia que eu parar de orar e jejuar, eu vou morrer. Eu vou entrar em colapso espiritual. Se você não ora e não jejua, você não tem espiritualidade para entender o que eu estou pregando nesta noite. Então, aguarde para você pagar com a sua própria vida. Eu não estou pregando miséria para a vida de ninguém, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu quero me conter aqui na palavra de Deus. Feche os teus olhos. Pai querido, nós oramos a Ti, nos rendemos perante a Tua poderosa palavra. Eu peço, Senhor, vai ao encontro de cada um, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vai ao encontro de cada um, Espírito de Deus. Estenda as Tuas mãos, Pai, entra com graça e com misericórdia e traz renovo, traz cura, traz libertação a cada um, ó Deus. Desperta-nos, ó Pai, para sermos agradecidos por todos os privilégios, honras que o Senhor tem nos concedido, e nós estamos de pé diante do Teu altar,